Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que é especialista em comunicação não violenta, além de outras especialidades. Sabe quando você tem aquela sensação de que ninguém me entende? Ou de eu não estou conseguindo resolver esse conflito. Cada vez que eu vou falar com a pessoa, vira uma briga e o negócio vira uma bola de neve e não acaba nunca mais? Então, comunicação violenta é algo que resolve isso, não é, Renata? Oi, Ju. É sim. A gente costuma falar que é uma comunicação assertiva, é uma comunicação com clareza, né? Eu não gosto muito da palavra não violenta, é uma metodologia que foi feita pelo psicólogo, né, o Marshall Rosenberg, e ele trouxe essa metodologia para a gente, e eu acho que é uma filosofia de vida, assim, é o que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então é muito interessante. Para quem não conhece, você se apresente, por favor. Qual é o seu nome, seu sobrenome, sua profissão? Bom, vamos lá, Ju. Aqui quem está sentada é a Renata, né? Sou filha de Luiz e Beth, sou irmã de Ricardo, sou esposa do Rui e mãe da Antonella, No e Gael. É uma mistura aí de 46 anos de idade, uma trajetória de 25 anos aí de formação no direito. Mas hoje aqui, quem está sentada aqui é eu digo que é uma facilitadora de diálogo, porque é isso que eu me tornei, assim. Eu acho que isso é a saída para muitos conflitos aí, né? Eu costumo brincar que o conflito a gente não consegue evitar, mas o confronto sim. Então é através da comunicação, é através do diálogo que a gente consegue fazer isso. E que tipo de conflito que a gente consegue evitar com esse método que você usa dentro do seu dia a dia, Rê? Ô, Ju, qualquer tipo de conflito, né? Porque, assim, o conflito, ele existe, né? Para a gente ter um pouco de didática. E o conflito, a partir do momento que existe o homem, existe o conflito. Desde conflitos internos, né? Ou conflito lá dos tempos remotos, da caça, da pesca. Então, não tem como a gente evitar. E aí é o conflito dentro da sua casa, é o conflito com os amigos, é o conflito dentro das escolas, é o conflito jurídico, né? Como eu vim aprendendo a lidar com conflitos jurídicos. Mas antes a gente não focava. Eu penso que a minha transição de carreira, no sentido de focar mais hoje nas pessoas e não nos problemas delas, né, nos processos. Então eu digo que a gente, como operador do direito, a gente não lida com processos, lida com pessoas, né? Então a partir disso que a gente começa a mudar essa chavinha. E você falando sobre isso me fez lembrar sobre a educação positiva para crianças. Tem conexão? É parecido? Tem sim, Ju. Porque, assim, eu acho que, de certa forma, a mensagem... a gente tem que transformar a mensagem de forma mais positiva, com que a pessoa tenha vontade de aprender. Então, na verdade, o que a gente aprende dentro da comunicação não violenta? Você trabalhar com mais observando a cena, né? Então, a mensagem que você passa, ela tem que ser mais clara para a pessoa que recebe. Porque nem sempre a mensagem que sai da sua boca é a que entra na cabeça da outra pessoa. Então, ao invés de falar para uma criança, né, não jogue, você fala, segure firme. Porque a partir do momento que ela consegue fazer aquilo, ela também se sente mais útil, né? Para ela, não é o fato de você falar não, é o fato de você dar uma mensagem que ela consiga fazer e ela, né, se saia vitoriosa. Então, em qualquer tipo de situação que você não coloque um julgamento, a gente costuma falar que a comunicação não violenta ela é livre de julgamento. Então, observando a cena, normalmente, você fica isenta de julgamento, né? Vamos supor, um exemplo. Você vê uma pessoa roendo a unha sentada no sofá. Você vai falar, nossa, você está nervoso? Aí a pessoa já vai ouvir aquilo para retrucar, porque ela não vai gostar daquele julgamento, porque é um julgamento, né? Você está nervoso. Ao passo que se você falar para ela assim, nossa, você está roendo a unha, a pessoa não vai poder questionar, porque é uma realidade. Né? Então, acho que assim, é observar a cena, não ter o julgamento enraizado, que é bem difícil, né? É bem difícil. Você falando sobre isso, eu fico pensando naqueles padrões que a gente vê, né, de mãe falando, né? Sai daí, desce daí, você vai cair.
né? E nem sempre, lógico, a mãe tem aquela boa intenção, porque aquilo é um padrão que ela repete porque ela viu a mãe fazendo. Mas aquilo não resolve, né? Muitas vezes a criança fica irritada, a mãe arruma um outro problema. Exatamente, porque realmente a pessoa, ela vai querer, primeiro que ela vai querer questionar. Porque o que acontece? Quando a pessoa tá falando, né? Eu costumo falar que a responsabilidade de quem fala, de quem quer passar uma mensagem, é dela. Então, se for preciso, tem até que desenhar, porque realmente, às vezes, você fala de uma maneira e a pessoa escuta de outra. Então, numa conversa assim madura e transparente, você tem que até chegar a perguntar para a pessoa: você entendeu o que eu falei? Né? Repita. Porque, às vezes, só da pessoa repetir, você vai ver que não foi nada disso, aquilo que você queria passar, a mensagem que você queria passar, né? Sim. Você sabe que, você falando também, me lembrei uma outra coisa, que eu estava fazendo um curso uma vez, e aí, em algum momento foi dito assim: nossa, mas lá no meu trabalho, eu já falei mais de 1000 vezes pro fulano não fazer isso, e ele continua fazendo. Aí a outra pessoa perguntou: mas você falou as 1000 vezes da mesma forma? E quando a gente carrega muito, né? Você sempre chega 1000 vezes, e não é uma verdade também absoluta, né? E a pessoa já recebe aquilo com vontade de retrucar. Então, num ambiente de trabalho mesmo, você sempre chega atrasado. Um chefe, quando vai falar isso para uma pessoa, a pessoa vai querer questionar, ela não ouviu. Ao passo que, se você falar: olha, segunda, terça e quarta, você chegou às 8h30. A pessoa sabe que tem que chegar às 8. Chegou às 8h30, já está subentendido que ela se atrasou. Então, ela não tem como questionar isso. Então, com certeza, ela vai, né, não vai receber aquilo de uma forma tão violenta e vai tentar se explicar de uma forma mais clara. Então, é muito importante essa questão da comunicação. E o que a gente está vendo aí ao longo dos anos é que as pessoas estão perdendo o hábito de conversar, né? Até porque tem assuntos que não são tão delicados assim, né? Quer dizer, são bem delicados. Então, fica mais difícil de você conversar, né? Então, você fala no sentido de assuntos polêmicos, tipo futebol, política, religião, esse tipo de coisa, ou coisas até mais simples? Não, assim, até coisas mais simples. Como eu venho de uma carga jurídica, né? São conflitos normalmente jurídicos e conflitos emocionais. Então, a gente costuma falar que ali já está enrolado o meio de campo, né? Quando as pessoas chegam, vamos supor, ao judiciário, as pessoas já não estão mais se comunicando de forma assertiva. Então, dificilmente vai ser um espaço de diálogo ali, né? Vai ser um espaço de confronto. E o nosso trabalho é tentar não chegar a esse ponto, né? Tentar fazer com que eles realmente consigam conversar antes, para tentar também se responsabilizar. Qual é o problema da gente? A gente não se responsabiliza pela nossa parte da culpa, né? A gente sempre coloca no outro a responsabilidade. E aí começa a enrolar tudo meio de campo por conta disso. E o que você disse sobre a responsabilidade de quem fala, né? A responsabilidade da mensagem chegar é de quem está falando. Sim, sim. É isso? É isso, Ju. E muitas vezes a gente fala: não, ele não me entendeu. Exatamente, exatamente. Até porque, assim, eu até gostaria de ler novamente esse livro. Eu li há muitos anos atrás. Eu acho que hoje eu iria ler com outra mentalidade. Mas até a questão de homens e mulheres, né? É totalmente diferente a linguagem, o entendimento. Então, muitas vezes você fala, a mulher, ela é mais polida no falar, né? Ela fala ela fala através entre linhas, ela é indireta. Ela não consegue ser tão clara e direta porque ela acha que ela está sendo grosseira. Então, vamos supor, um lixo cheio. Ela comenta com o marido: o lixo está cheio. Ele vai falar: sim, está cheio, vai sentar no sofá e vai assistir televisão. Ele vai concordar. Mas o que ela quis dizer? Pegue o lixo e leve lá fora, né? Então, assim, a gente tem que aprender que, às vezes, os universos de interpretação são diferentes. Então, por que não falar isso? Porque ela não vai falar, ele não vai entender, ela vai ficar brava, né? Vai falar para ele que não é nada e em uma hora isso vai estourar. Aí nasce um confronto. Aí é mais difícil reverter a situação, porque aí você já está com emoção junto e é bem complicado, né? Então, talvez a receita para evitar um confronto é conseguir observar o conflito de uma maneira mais cuidadosa? Sim, ter mais respeito por isso. E eu acho que não existe solução sem conexão. Primeiro você tem que se conectar com a pessoa,
para depois solucionar. E eu acho que as pessoas estão perdendo essa questão da conexão, né? E quando eu digo conexão é no sentido até assim de você ter uma compaixão, né? Saber que aquela pessoa é um ser humano igual você, sujeitas a erros, com uma vivência diferente. Então, se você está ali de corpo presente e realmente escutar para compreender, né? Escutar para compreender e dizer, né, para ser compreendido. Então, assim, tá ali de corpo e alma, eu acho que aí vai conectar e aí você vai tentar solucionar. Eu acho que o caminho é esse, assim. Primeiro, conexão para depois solução. E é isso que a gente não vem fazendo, assim, ao longo do tempo. O que é compreender para você? Compreender, primeiro você tem que estar ali presente, né? Presente. A compreensão, para mim, vem junto com a empatia, que é muito difícil, porque a empatia, todo mundo fala, se colocar no lugar do outro, né? Mas se colocar no lugar do outro, sem vivenciar a história do outro, é muito diferente, né? Porque é fácil me colocar no seu lugar, mas na minha vida, entende? É confortável. Agora, a partir do momento que eu me coloco na sua casa, ali junto com as pessoas que você convive, na sua história, aí é uma empatia, aí é uma compreensão. Eu acho que é um pouco de compaixão, também é uma mistura, Ju, assim, mas é difícil, assim, não é fácil, né? Vai além, acho que é um treino também, é uma questão de treino, é uma questão de humanidade, mas é possível. Sim. Eu vejo que, trabalhando com comunicação aqui, eu percebo que quanto mais difícil de explicar em palavras um termo mais complexo acaba sendo da gente aplicar de maneira simples na nossa vida. Porque, por exemplo, compreender é algo muito simples. Sim, sim, sim. Mas a aplicação, ela tem um processo para você conseguir fazer aquilo se tornar uma realidade na nossa vida, não é? Porque a compreensão também vem daquilo que você aprendeu, né? Não sei, da sua vivência, da sua história. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar sistêmico, né? Quando a pessoa senta à sua frente, não está só ela ali. Tá o pai, a mãe, a avó. Tem todo um sistema por trás disso, né? E o que eu aprendi, eu acho que, assim, em algumas situações eu já falei, a gente já conversou sobre isso, né? Que eu venho aí de uma reestruturação, né, de carreira e um pouco de frustração no sentido porque eu sabia que eu não conseguia, a sensação que eu tinha ao meu percurso, ao longo do meu percurso, era que eu não conseguia ajudar as pessoas. Mas hoje eu compreendo que, na verdade, ninguém ajuda alguém se ela não quiser ser ajudada também, né? Então, é uma parceria. É uma parceria. E quando a pessoa vem com um conflito jurídico, principalmente, e encontra, por outro lado, um profissional que fale, deixa comigo que eu resolvo, aí que a coisa desanda mesmo, porque ninguém consegue resolver o problema que é do outro. Você orienta, né? Você até mostra caminhos. E hoje, infelizmente, o caminho que a gente aprende, né, na faculdade, que é o caminho do judiciário, hoje, às vezes, o conflito escala mais ainda, porque a gente costuma falar que o conflito é uma espiral, uma escalada, né? Então, ele pode escalar cada vez mais, ao ponto de você nem saber mais por que você está brigando. Então, você tem que encontrar um profissional que consiga entender realmente a sua necessidade. Porque, veja, a gente até faz um paradigma, né? Que a nossa vida, às vezes, é um iceberg, né? O que aparece é só a pontinha ali, né? O que está tudo ali por baixo do mar ali é realmente a sua necessidade principal. E, às vezes, a gente nem sabe qual que é a nossa necessidade. A gente não sabe falar. E aí a gente toma estratégias erradas, né? Sim. Então, o conflito é fruto de uma necessidade não atendida. É frustrante, não é? Eu acho que é aí que vem a frustração. Quando eu tenho uma expectativa em relação à reação do outro, baseada naquilo que eu faria. Não é? Exatamente, porque a gente não pode criar expectativa, né?
porque realmente não, cada um é um, né? Então a gente deposita muita expectativa no próximo. E aí que vem a frustração mesmo, né? Porque você não consegue lidar com isso depois. Então vai acumulando, vai ficando pesado, vai ficando pesado. E aí me vem essa sensação mesmo, né? Vai ficando pesado, pesado, até chega um momento que você tá, vamos supor que seja num caso jurídico, brigando por algo e que ao decorrer dos anos, que pode acontecer, lá no final você não lembra mais qual era o principal motivo que ocasionou aquilo. Não, porque a pessoa vem no escritório, ela também acha que é uma necessidade dela X. Mas, no fundo, é uma outra... Porque todos os seres humanos têm as necessidades básicas. A necessidade de comer, de se vestir, de acolhimento, de reconhecimento, de pertencimento. Então, às vezes... Só que a gente, ao longo do processo, a gente também não fala muito das nossas emoções, das nossas necessidades. Eu sinto que falta vocabulário emocional para a gente, né? Então, você chega num escritório... Você fala aquilo pro profissional que é uma necessidade sua, X, mas enquanto é outra. E aí aquele profissional também está com aquela escuta não tão presente, né? Porque no meio de um monte de prazos para cumprir, toma uma estratégia e aquilo não vai chegar ali na justiça e realmente não vai trazer aquilo que ele realmente queria buscar. Né? Por exemplo, em algum tipo de processo, a gente já viu processos que as pessoas entram, vamos supor, principalmente conflitos de pais e filhos, onde o pai vai questionar o valor da pensão, vai falar que não pode pagar, mas, no fundo, o que ele quer saber é aonde está sendo gasto aquele dinheiro. Ele não, né? Ele até pode pagar aquilo, mas ele não está sentindo que aquilo está sendo voltado para o benefício do filho. Então, ele vai questionar. Com certeza, aquilo vai ter um conflito bem maior, né, ao passo que ele podia questionar, olha, me faça uma prestação de contas, né? Ou caso de idosos que a gente vê aí entrando com ações contra os filhos, e aquele idoso só queria realmente receber uma visita do filho em casa, né? E não era um dinheiro, uma pensão alimentícia. Então, assim, E aí você vê aquilo na justiça, onde as pessoas estão se afastando cada vez mais, então é triste, né? É bem triste. É delicado, é profundo e muitas vezes é inconsciente que as pessoas acabam desenvolvendo tudo isso que acontece, né? E como é que essa comunicação não violenta, esse método, ele pode ajudar as pessoas? Efetivamente, em quais pontos essa educação pode acontecer? Então, eu costumo dizer que as pessoas, assim, no falar, né, ela realmente, assim, a partir do momento que você toma essa consciência de como falar para a pessoa, já vai tendo uma... Porque alguém tem que estar com uma emoção um pouquinho mais consciente. Sempre vai ter um mais estourado e outro mais tranquilo. Então, às vezes, até o silêncio, né, é importante, assim, tipo, respirar. Quando vem uma fala muito violenta de um outro lado, acho que assim é o momento de quem recebe falar, olha, deixa eu ver se é isso mesmo que você está entendendo, observar a cena ou se expressar de uma maneira mais tranquila para que isso não crie uma escalada muito grande, né? E assim, nem sempre as duas pessoas que estão envolvidas num conflito vão conseguir saber solucionar. Então, às vezes, é bom ter um intermediador, né? Um facilitador ali de diálogo, onde vai pegar uma fala violenta, no sentido não de violência física, de xingamento, né? Mas uma fala pesada, né? Uma fala enraizada com o julgamento, e você transforma aquilo de uma forma mais leve, que a outra pessoa receba até com empatia e faz com que as coisas vão melhorando. E como que isso acontece, efetivamente? Por exemplo, a pessoa tá ali dentro de uma briga e tem uma pessoa intermediando com essa técnica. Se a pessoa falar assim, você não me entende, como que o intermediador consegue resolver isso para que a outra pessoa tenha essa sensação de, não foi por mal? O que a gente sempre busca falar é pegar o sentimento da pessoa. Porque quando a pessoa fala, você tenta vincular, quando a pessoa fala assim, você não me entende, aí né, o intermediador fala, mas qual que é a sua necessidade? Né? Qual é o seu sentimento em relação a isso? Aí a pessoa fala, olha, eu me sinto frustrado, eu preciso de ser reconhecido. E aí a pessoa ouvindo isso, ele fala, não, mas eu reconheço você. Às vezes, só por você escutar isso,
já melhora. Teve uma situação uma vez, uma briga de 2 vizinhos. E aí o vizinho a briga era por causa do portão, de deixar aberto, deixar fechado, que era a responsabilidade deles ao sair, fechar o portão, né? Acionar e esperar fechar, porque muitas vezes o portão trava no meio e não fechava. E a pessoa falava assim, olha, ele é um irresponsável, ele deixa sempre o portão aberto, porque ele sai de madrugada, então ele é um boêmio, não faz nada, né? Daquela coisa. E a pessoa ouvindo. Só que no meio daquela fala, ela falou que a filha dela ficava em casa sozinha, então que ela tinha preocupação com a filha dela. E que também ela ouviu dizer que na rua de cima tinha tido assalto. Mas, assim, aquilo ficou bem na entrelinhas ali, né? Ela bateu mais na tecla de que ele não fazia nada, ficava coçando o dia inteiro, né? Para falar a mesma palavra assim. E aí a gente reverteu a fala dela. Então, eu percebo que a sua necessidade é na segurança dali da sua casa, da sua filha, né? Você se sentiria mais confortável sabendo que realmente o portão está fechado. E aí, quando a outra parte escuta isso, né, que foi o caso, ele até falou, nossa, mas eu não pensei que eu estivesse trazendo esse transtorno, porque minha mãe também fica sozinha em casa, também tem a necessidade de que ela fique em segurança. Eu não sabia que estava tendo assalto na região. Então, você não pode desmentir, né? Você não pode inventar uma outra história, mas você pode pegar daquela fala algo que vai realmente trazer alguma empatia para o outro lado, porque sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa. Então, assim, você vê realmente os conflitos se transformarem, né? Mesmo com o adolescente em casa, né? Porque o adolescente é aquela coisa, aquele vulcão de emoções. Então, quando você fala, sai desse celular pro adolescente, né? Ele não vai entender a mensagem. Você fala, eu me sinto sozinha, eu preciso de você. Então, a mensagem é dada de uma maneira mais positiva, quando você coloca a emoção. Não, faz sentido. E tem uma coisa que, na comunicação, que às vezes eu percebo, por exemplo, com o meu marido. Se ele está falando algo que para mim não faz sentido, e eu falo, tá, eu entendi, mas... Aí eu venho e trago toda a minha carga negativa. Mas você, você continua fazendo isso. Aí é que a briga fica, porque ele vai debater e aquilo vai virar um debate eterno, a gente vai chegar em lugar nenhum. E muitas vezes a gente está falando a mesma coisa. Sim. Não é? E às vezes é fruto daquilo que não conversou antes, né? E aí, quando você acaba retomando a história que já era para ter resolvido lá atrás, e a gente vê muito isso nos casais. Porque tem muitas conversas que são tabus, né? Para você conversar. E no começo está tudo bem, né, Ju? Pois é. E aí depois que começa. Então, isso é algo que também eu acho que as pessoas precisam ter essa responsabilidade de conversar a respeito, porque assim, todo mundo sabe o que é básico, né? A fidelidade é algo básico, né? A honestidade é algo básico. E as coisas específicas, como você lida com o dinheiro. Você sabe que você não vai, né, tirar de outra pessoa o dinheiro, vai furtar, vai roubar, enfim, você sabe dessas necessidades, mas se você não sabe como que a pessoa lida com aquele dinheiro, né? O que ela pensa sobre o dinheiro, se ela quer guardar, se ela quer gastar. Então, acho que assim, as pessoas deviam conversar mais a respeito dessas necessidades específicas para que as coisas fluam melhor. Você sabe que teve um episódio aqui da Cláudia Plenter e do Felipe Guimarães, que são advogados, e eles estavam falando sobre a importância de combinar qual vai ser o regime de bens antes, né, do casamento. Porque é o que você disse, quando a gente vai casar, é aquela coisa, né? A gente está apaixonado, emocionado, geralmente a gente planeja uma festa, um evento, que geralmente é o evento da vida, e aí o noivo tá ali, a gente faz aquele esforço grande pra gente fazer tudo dar certo, tudo funcionar, e na hora que baixa essa emoção... No primeiro conflito pode ser que realmente o negócio não dê certo. E se vier, eventualmente, uma separação, aí o negócio fica feio mesmo. Eu costumo falar que o casamento é um contrato feito com amor. E o distrato? É feito com raiva, né? Então, e assim, mas fica frio também você pensar num contrato e no distrato, já tratando-se de casamento. Porque ninguém casa para separar, né? Então, mas é algo que a gente devia pensar. Em pelo menos, assim, ter algumas
algumas cláusulas, assim, hoje em dia, até tem alguns contratos que eu já vi cláusulas antes baixaria, você acredita? Como assim? Que as pessoas contratam, né? Que se caso houver uma dissolução, não vão por alguns caminhos, né? Então, não vão ter exposições nas redes sociais, não vão entrar com o processo durante um período, até porque a gente fala que a separação hoje ela é reconhecida como uma dissolução de um vínculo e é um luto, equiparado como o luto, o divórcio. E cada pessoa tem uma fase do luto, né? Às vezes a pessoa passou pelo luto durante o relacionamento e quando ela resolve terminar, não é que ela não tem sentimento, mas ela já vivenciou aquele luto dela. E a outra pessoa está começando. Então, tem a fase da negação, né? Isso não está acontecendo comigo. Aí tem a fase da raiva. Então, você tem que identificar qual é essa fase para você ver o que vai fluir naquele momento. A pessoa que está na raiva, não adianta você tentar falar até para ela, né? Não, olha, vamos fazer um acordo. Que ela vai falar, você está a meu favor, você está contra mim, enfim, ela não vai escutar. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento também para a coisa fluir, né? Eu vejo que, na maioria das vezes, dentro das minhas experiências pessoais, quando realmente eu não consigo resolver uma situação, é quando eu estou também me posicionando no momento errado. Por mais positivo que eu esteja falando, se aquela pessoa ela está com a escuta fechada, não importa o que eu diga, ela não vai me ouvir. Então, muitas vezes é mais sábio da nossa parte deixar com que o outro fale tudo o que ele precisa falar, pegue os pontos positivos do que ele falou, que alguma coisa vai ter, e a gente consiga se conectar novamente com essa pessoa através do que ela falou. Porque em algum momento você tem que resgatar essa história, né? É isso que a gente tenta fazer também com os casais, porque a gente vem com essa ideia de que a família acaba, né? E a família ela não acaba, principalmente quando tem os filhos, por óbvio, né? Sim. Então ela se reestrutura e a gente está muito enraizado nessa questão, minha família acabou, né? Aquela expectativa acabou. Então, se você faz esses combinados até antes, olha, o que a gente pensa para o futuro do nosso filho. Se você faz esses combinados, mesmo que exista uma dissolução, eu acho que esses combinados eles acabam permanecendo, né? Até numa nova situação, você vai entrar numa nova união, você já vai lembrar desses combinados. Olha, mas eu tinha esse combinado, então eu vou ter que continuar por esse caminho. Mas o problema é que as pessoas só não combina, né? Não fala sobre isso, não fala sobre o futuro, né? E aí que acontecem os incêndios. E eu vejo que muitas das pessoas que eu tenho conversado aqui no podcast, vários profissionais, têm uma visão muito clara sobre a importância do trabalho preventivo. Sim. E a maioria dos clientes ainda não tem. Então, é até, na verdade, um meio da gente conseguir implementar isso para mais pessoas. Né? A importância da prevenção, tanto da área de saúde, sim, quanto da área jurídica, enfim, tem diversas áreas. E dentro desse método, o que você entende que pode contribuir para que a gente comece a conscientizar as pessoas de prevenir questões, como você deu o exemplo agora, de combinar antes de se casar, por exemplo? Ô, Ju, eu acho que é só através da educação, da informação mesmo, porque realmente assim as pessoas acabam puxando a sardinha aí para o lado da advocacia, né, dos operadores de direito. Infelizmente, as pessoas só procuram quando realmente já está com um conflito instaurado, já não consegue mais. E elas até ficam bem fechadas no sentido de fazer acordo, porque elas tentaram, né, com as ferramentas que tinham, elas tentaram, mas de maneira errada. Então, acho que assim, compete a nós mudar essa chave também, de que a gente só está ali para trabalhar no conflito, no litígio, e realmente começar a divulgar. Olha, se a gente, né, conversar a respeito disso, lá na frente isso pode ser evitado, né, e dar informação para as pessoas, porque é só através da informação que as pessoas vão procurar saber mais e conhecer. Porque eu costumo falar que a gente só questiona aquilo que a gente conhece, né? Se a gente não conhece, não sabe nem que existe, a gente não vai atrás. Então, acho que através da educação, eu acho que foi o que realmente virou a minha chave, assim, para realmente tentar
mudar um pouquinho essa visão, né? Através de... Hoje eu tenho a possibilidade de falar com alguns alunos, né? Que estou como professora universitária, então, assim, é muito bom, né, saber que a gente está passando essa mensagem para os alunos, coisas que eu não tive há 25 anos atrás, sentada no banco da faculdade. Eu costumo falar porque, assim, ainda mais quem vai para o direito, normalmente é por conta de alguma injustiça que sofreu, ou por conta da família, né? No meu caso, foi porque meu pai é advogado, meu avô é advogado, então eu fui meio que levada ao direito, né? Mas tem gente que passou por alguma situação injustiçada, ou a mãe, ou alguma briga, né, dos pais, e aí fala, olha, não quero mais passar por isso, quero defender essa pessoa. Aí vem mais ainda enraizada essa questão do litígio, né? Então, é assim, a gente passando essa informação pro aluno, até para ele valorizar isso. Porque que acontece? O profissional não consegue valorizar que ele está fazendo um trabalho legal na prevenção. É engraçado, né? Ele acha que só consegue justificar o trabalho dele se ele entrar com o processo. Então, é um pouco cultural isso, tanto dos operadores do direito, dos profissionais, como da população também, que não procura antes, né? Até porque fala, né, isso daí eu resolvo, acha que é caro, enfim. Aí, quando procura, a coisa já tá feia. Já tá feia, já. E você nota alguma diferença nessa absorção da questão da prevenção, da questão dessa comunicação mais positiva entre os alunos, né, que são mais jovens, que estão em processo de formação ainda, do que profissionais que estão em várias áreas, não somente na área do direito, dentro do seu convívio? Você diz na questão da resistência, né? Assim, o que é? Os advogados mais velhos são mais resistentes, assim, a você dar essa abertura. Inclusive, uma abertura de fala para os clientes. Eu percebo, assim, nas mediações que a gente participa, né, que o advogado ele toma mais à frente, porque é o momento da fala dos clientes, né, onde os protagonistas são os clientes, contando as suas histórias, contando... E aí a gente vê que o profissional ali toma a frente, né, no sentido de representar o cliente, mas não deixa muito fluir essa parte, porque acha que muitas vezes ali não faz sentido, né? Ali já vai ter que realmente algum terceiro decidir por você. E às vezes é numa fala ali de um cliente que a outra parte vai ter um insight. Não é automático, né, Ju? Até porque no judiciário é muito complicado a gente conseguir fazer isso fluir. O ideal, qual que seria o cenário ideal? Que as pessoas procurassem antes de entrar com o processo judicial, né? Entrassem, claro, aí é o que eu falo, cada um no seu quadrado, né? Você, através de uma assessoria jurídica, sabendo o que é certo, o que é errado, você procura aí um facilitador de diálogo, um mediador, para tentar intermediar esse diálogo entre as duas partes, porque o mediador ele é mais leve, ele é neutro. Então, ele escuta de um lado, não é que ele fica levando e trazendo, ele escuta de um lado e não toma partido daquele lado, e nem do lado contrário. O advogado, não, ele já está representando os interesses do seu cliente. Então, o facilitador do diálogo, ele vai ouvir uma parte, vai ouvir a outra e vai tentar intermediar aquela fala, né, através de técnicas, fazendo com que as pessoas entrem em conexão novamente. E aí, sim, se não se resolver dessa maneira, aí cada um vai dentro do que pode, né, discutir juridicamente aquilo lá. Sim. Mas é nesse sentido de que as pessoas procurassem antes. Mas ainda a gente tem muita resistência. Eu vejo que existe, pelo que eu tenho percebido, né, por várias discussões que a gente tem entrado aqui dentro do Mapcast, com outros profissionais, além de você também, que existe essa resistência, mas às vezes eu vejo que existe falta de conhecimento ainda e falta de oportunidade no sentido até financeiro da coisa. Porque você falando sobre isso agora, eu imagino que o mundo ideal, dentro da minha visão, seria eu entrar dentro de um escritório de advocacia e encontrar lá dentro o advogado, que eu vou poder entender juridicamente o que é que ele pode fazer por mim,
E se ele perceber que aquilo pode ser facilitado por ele através de um outro profissional, pode ser um mediador, um conciliador, enfim, ele mesmo ter ali dentro do escritório dele essa pessoa que pode me ajudar a resolver, ele vai manter o negócio dele funcionando, porque se eu pago para o advogado, eu vou pagar para o mediador, enfim. E eu vou sair contente, satisfeita e atendida de lá de dentro, não é? Sim, eu costumo dizer que assim, teria que ser uma equipe, né, multidisciplinar, uma empresa, né? Exatamente. Só que a gente é um pouco travado nesse sentido, até por conta de ética profissional. Tá. Então, assim, o advogado, ele acaba não trabalhando com outros profissionais no mesmo local. Então, acho que isso também afasta um pouco. Não significa que você não possa trabalhar como parcerias. Tá. Mas no mesmo escritório... Não pode? Não, assim, a princípio não pode. Então, a não ser que, assim, seja dentro daquele mesmo caso, né? Mas, assim, vamos supor, você se unir com um psicólogo no mesmo espaço físico, o psicólogo recebendo cliente dele próprio, o advogado dele próprio, não pode. Porque aí você estaria realmente captando clientela. Tá, então, fazendo isso venda de algo que não pode ser vendido. Exatamente, Por isso que, assim, existe essa objeção Entendo. também, que é um pouco complicada. Mas é o ideal, é o cenário ideal, ou pelo menos no sentido de trabalhar com parcerias. Sim. Né? Olha, existe... Qual que é o papel hoje do profissional? Vem uma pessoa no seu escritório, você mostra para ela várias portas. A gente fala hoje que é o sistema multiportas, não só a porta do judiciário. Porque a pessoa que tem um conflito, ela quer resolver. Uhum. Ela quer a solução. Independe da porta que ela vai bater, vai entrar. Ela quer a solução. Então, cabe você a vender vários tipos de solução. Olha, vamos tentar pelo menos a parte consensual. Até porque ela é mais rápida, com certeza, mais leve e mais barata. Então, agora, tem coisas que realmente é difícil. Vamos deixar para essas situações difíceis o judiciário entender. Uma internação compulsória, né, algo que uma liminar, uma medida de urgência. O problema é que hoje o judiciário está cheio de brigas aí que poderiam ser resolvidas sem entrar com o processo, né, e fica tomando esse... E eles acabam também eu imagino que eles devem ficar também se vendo de mãos atadas, porque, como você disse, se eles não podem falar com as duas partes, aí ele fica lidando só com um fragmento daquilo e acaba patinando também, né? E assim, a gente brinca até, né? A justiça, ela é cega, no sentido de que só está o que está ali no processo. Você consegue resolver o que está ali no processo. E, às vezes, não está ali dentro, né? Então, o juiz, ele fica realmente, né, com as mãos atadas de acordo com o que tiver ali dentro do processo. E, às vezes, não, né? Então, por isso que nem sempre aquela sua justiça é o que é feito ali, né, no processo. Então, qual que era a minha frustração também? Se entregava, muitas vezes, uma sentença procedente para o cliente, uma sentença... Se ganhou, mas aquilo não resolvia o conflito dela. O conflito continuava, no sentido de que aquela família ia ter que voltar a conversar, né? Aqueles pais iam ter que falar sobre um problema do filho na escola. E se a comunicação não é resgatada ali, o que adianta você entregar uma coisa procedente se no dia a dia você vai precisar dessa comunicação? Então, é por aí, né? Eu acho que é você ter essa consciência de que não é só uma sentença que vai resolver o seu problema, né? É muito além disso. E uma dúvida, no sentido de conciliação e de mediação, se eu estou dentro de um processo e a outra pessoa ela não conhece ou não quer ter um conciliador ou mediador, eu posso inserir isso dentro do nosso bate-papo ou não? Então, hoje em dia, todo tipo de processo que entra na justiça é direcionado para uma audiência de mediação e de conciliação. Qual que é a diferença? A mediação, ela é feita para relações continuadas. Então, um caso de divórcio, de separação, onde aquelas pessoas vão continuar convivendo. Ali é indicada uma mediação, porque o mediador realmente ele não sugere nada. Ele só vai intermediar essa fala e vai tentar fazer com que as pessoas cheguem a um consenso por elas mesmas. Então, não vai sugerir nenhum tipo de solução, nada. Ele vai realmente só transformar essa fala de um para outro, tentar fazer com que a pessoa
fale a respeito da realmente sua necessidade, a outra escute, enfim, né? E chegue a um ponto onde os dois ganhem, porque a gente também costuma dizer que você tem que ceder. E quando você fala que você tem que ceder, a pessoa já não está querendo mais, né? Então, você já vai mudando essa postura. Ou a conciliação, quando é caso de que as pessoas não vão ter mais convivência. Então, uma briga de trânsito, um acidente de trânsito, né? Aí, o conciliador, ali, ele vai sugerir. Olha, o valor do orçamento ficou tanto. E se, né, dividir em tantas vezes? Então, ele vai sugerir, porque aquela relação não vai ser mais continuada. Então, o que ele fizer ali de sugestão, você não vai ficar com essa sensação de que eu fiz só porque o conciliador sugeriu e depois vai jogar na cara dessa pessoa, porque você não vai conviver mais com ela, entende? Então, a conciliação é feita para esses casos. Então, hoje em dia, todos os processos, todas as ações que caem no fórum vão ser direcionados para uma ação de uma audiência de conciliação ou de mediação. Mas ambas são voluntárias. Então, é voluntária no sentido de não é que você não vai comparecer. Você comparece, mas você não é obrigada a fazer acordo. Então, você chega lá e fala, não quero fazer acordo. E o que a gente tenta é fazer com que, pelo menos, as pessoas se escutem e falem, porque estão ali. Mas tem umas que não se recusam até a falar, assim, está tudo no processo. Está tudo ali, né? Então, já quando chega nessa parte, já é mais difícil mesmo. E isso dentro do judiciário. Se a pessoa não está passando... Ela está passando pelo processo, mas ela quer contratar esse serviço à parte. Pode também. Os dois precisam estar de comum acordo para poder fazer isso? Sim, porque o mediador, ele só tem fala, ele só tem vez se tiver as duas partes, né? Para intermediar essa fala. Então, as pessoas podem até pedir a suspensão do processo, né? Suspender o processo, para conseguir trabalhar isso fora da justiça ali, um acordo paralelo, e depois voltar com esse acordo já feito. Mas tem que ter a vontade dos dois, né? Para isso, né? Agora, como facilitador do diálogo, o que a gente pode também? Ser um orientador. Então, aí, no particular... Vamos supor, você está com uma dúvida. Eu não sei como que eu me comunico com a minha filha. Aí você pode procurar, né, um profissional que vai te auxiliar nessa fala com a sua filha, né? Então, aí é um orientador, não é um psicólogo, não é uma terapia, mas é terapêutico, né? Então, por que você não está sendo interpretado? Vamos ver como que está sendo a sua fala. O que você quer passar para ela, né? Como que é uma maneira de você ter essa conexão. Então, aí, realmente, entra aí um trabalho de um facilitador também, sem necessariamente ter o outro lado ali também junto com você, né? Mas é muito bacana isso, porque o que eu vejo fiquei me imaginando aqui dentro de um processo, eu ficaria, talvez, perdida, né? Em uma briga muito longa, enfim, como a gente disse, né? Às vezes a pessoa até esquece o que está fazendo, por quê, para quê. Então, ter uma orientação de alguém que, às vezes, a pessoa não está aberta a fazer um método terapêutico, uma psicanálise ou uma terapia, enfim, ela pedir essa orientação. Então, você vai ajudar. Ju, se você falar assim, 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 pode funcionar. Sim. É isso? Sim. Aí você orienta a fala daquela pessoa para ver se realmente ela está se comunicando de uma maneira mais assertiva. É o que a gente fala, né? É realmente falar sem julgamento, observando a cena, falar das suas necessidades, falar dos seus sentimentos. A gente até tem lista de emoções, né? De nomear as emoções, porque a gente não consegue, além do que a gente até fala, né? Muitas vezes. Hoje em dia, nem tanto. Mas a gente costumava falar, chorar é feio, né? Até prender as emoções. E é muito... Homem não chora, né? Não pode ter raiva. Uma vez, até uma mãe de um amiguinho olhou assim para mim de lado, assim, porque meu filho acho que veio de uma disputa de futebol, de briga, né? Não sei o quê, e falou: mãe, tô com raiva de fulano. Você tá com raiva de fulano? Então tá. Eu acho que era até do próprio irmão dele, né? Porque ali quando eles brigam. Eles são gêmeos, São. E aí, assim, às vezes um é goleiro, o outro tá contra o outro favor, é uma loucura. E aí eu falo que até em casa é o meu laboratório de conflito na minha própria casa. E aí quando ele fala, tô com raiva do Noah, tá com raiva do Noah, pega o travesseiro e soca o travesseiro. Você não pode socar o Noah, mas você pode socar o travesseiro, porque assim, a raiva é ele que tá sentindo. Não vou falar para ele que é errado a raiva. Agora, o que você faz com a raiva é errado.
O fato de você estar com raiva não te dá o direito de jogar o celular no chão e quebrar, ou brinquedo, né? Mas então vamos entender isso, vamos entender esse processo. Agora, falar para a criança que ela não pode sentir raiva ou que é feio, ou quando a pessoa vem, né, triste porque perdeu um cachorrinho, isso não é nada, vai passar. Não, para ela é, né, algo significativo. Você só tem que falar que aquilo realmente vai passar, que é um processo doloroso, mas que ela vai conseguir, vai ficar os bons momentos, né? Valorizar aquilo, validar o sentimento. Porque quando a gente não valida o sentimento da outra pessoa, aí que ela se sente realmente, não se sente respeitada, né? E aí perdeu a conexão, aí que é complicado mesmo. Eu vejo que com esse exemplo que você está dando do seu filho, esvaziar o potinho, né? Sim. Ele realmente esvaziar o potinho da raiva ali no travesseiro, para depois ter uma oportunidade de falar sobre isso, porque na hora da raiva não tem como conversar. Não tem. E até porque as crianças também, né, tudo junto e misturado ali os sentimentos, elas estão se testando, né? Então, e tem coisas que assim, a pessoa mais madura que tem que também direcionar. Vai levar uma criança com fome no supermercado? Não. Aí o cartão estoura. Exatamente, né? Ou com sono em algum lugar, é isso, né? Sim. Então, assim, cabe aí, de repente, uma pessoa mais madura do lado direcionar nesse sentido também, porque a coisa não vai fluir, né? Daí que acontecem aqueles casos bem comuns da criança sair rolando no chão do mercado, fazer birra. E às vezes vai acontecer tudo normal, vai acontecer isso mesmo, e aí o que você vai fazer? Né? Você tem que esperar ali o momento da criança, respirar fundo, observar só que vai passar, né? Mas não é fácil, né? Até em casa eu falo que assim, a gente entra nessa questão do autoconhecimento, é bom e ruim, né? Porque você aprende em algumas situações, ser mais leve, mas há outras também, quando você escorrega, você fala, puxa, não devia ter escorregado, né? Porque eu sei que no caminho não é esse. Né? A minha filha até brinca, mãe, cadê a tal da comunicação não violenta? Eu falei, aqui hoje não, né? Então você sai da casinha, mas aí você volta. Aí você fala, opa, né? Não é por aí. E aí eu acho que assim, a conexão é quando você é sincero. Né? Fala, olha, eu estou aprendendo tanto quanto você. Né? Se você está aprendendo a ser adolescente, eu estou aprendendo a ser mãe de adolescente. E aí, quando você mostra também... Porque as pessoas falam assim, o acordo é você ser frágil. Não é fragilidade, é flexibilidade. A palavra é essa, né? Você ser flexível. E, às vezes, para você também ser vulnerável, eu acho que tem que ter coragem também, né? Completamente. Então acho que é isso, né? A gente não... É por aí. E eu entendo que a vulnerabilidade, quando a gente começa a descobrir o poder dela, a gente acaba até se confundindo. Tá, vulnerabilidade é eu mostrar todas as minhas coisas ruins, né? Não é isso. É demonstrar como aquilo tá funcionando para você, como que você está assimilando aquela determinada situação para o outro conseguir ter um pouquinho de empatia, porque como você disse anteriormente, né, ele nunca vai saber o que eu estou sentindo porque ele não é eu. Exatamente. Ele não está dentro de mim, ele não tem minhas experiências com os meus pais, com os meus avós, ele não tem nada do que eu tenho aqui dentro do meu mundo. Então, quando eu comunico a minha vulnerabilidade, eu entendo que o outro tem uma chance maior, não garante que ele vai, né? Mas tem uma chance maior de conseguir compreender aquilo que eu estou passando. Sim, não porque ele já passou... Né, quando você passa pela mesma experiência, aí você consegue conectar. Eu acho que por isso que talvez me fez, né, como a gente é mãe, a gente vai se identificando mais assim com as pessoas, né, que passam pelas mesmas situações. Então acho que hoje o que me fez assim olhar para essa parte de conflito de família, falar eu posso ajudar, porque algumas dores você já passou por elas, né? Então você acaba depositando também algo pessoal ali. Claro que cada um é uma vivência, mas eu acho que ajuda a conectar. E a gente atrai, eu falo para os alunos, vocês estão preparados a enfrentar conflitos que muitas vezes são os seus conflitos? E aí você também tem que saber se você não vai se misturar ali, né? Porque o problema da nossa profissão também é misturar. Conseguir dividir, né? Exatamente, né? Não se emaranhar, que a gente costuma falar. Se emaranhar, poxa, tem advogado que você vê que ele está totalmente emaranhado, como se o problema fosse dele.
E não é, né? Você não vai conseguir resolver por aquele caminho, né? Não, porque imagino que se o cliente dele não está conseguindo solucionar sozinho, primeiro, por falta de conhecimento técnico no direito, mas segundo, pela emoção que está envolvida ali, racionalmente, a gente não consegue pensar quando a gente está emocionado. Então, se o advogado também está emocionado, a chance da gente ter uma confusão é muito grande, Nossa né? Senhora, muito grande. E você vê isso nítido, assim, às vezes, em audiências, quando o cliente até quer fazer, mas acho que o advogado que não, sabe assim? Ou que o cliente não está dormindo e nem o advogado está dormindo. Sim. E é normal também, né? Sim. É normal ter essa confusão. Sim, aí eu acho que também faz parte do processo evolutivo da profissão, Faz. do ser humano, não é? E falando sobre isso, como é que a comunicação não violenta chegou até você? Porque eu sei que você iniciou no direito, como você já mencionou. Como que foi isso na sua história? Ju, assim, foi uma grande trajetória, eu acho, no sentido de realmente da educação. Eu me formei muito cedo, né? Me formei com 21 anos, fazendo 21 anos. E aí você sai da faculdade enraizada, né? Vou fazer justiça, né? Então, assim, aí você aprende a não ouvir muito o cliente costuma estar na sua frente ali, você só vai anotando já os documentos que tem que trazer para entrar com o processo, aquela listinha que vem na sua cabeça. E aí aquilo vai seguindo um padrão, né? Só que aí, ao longo do período, você vai entregando, às vezes, algumas sentenças procedentes, e aí vai vendo aquela história de que aquilo não resulta na felicidade do seu cliente, nem sempre ele fica satisfeito com aquele resultado, e aquilo vai frustrando. E aí você vai tendo as experiências de vida também, né? No meu caso, eu passei por um primeiro casamento que não deu certo. Então, aí você já tem esse lado, poxa, quando você vai atender uma cliente aí com um caso de separação, você já traz para você aquilo, né? E aí eu fui me afastando um pouco do direito nesse sentido. Aí ser a mãe também, a maternidade, tira você um pouco assim do compasso, né? Do profissional. A mulher tenta abraçar tudo, mas é difícil. E aí chegou um ponto até que eu me afastei muito assim do direito. Né? Falei, não quero mais isso para mim, porque eu não consigo ajudar as pessoas. Aí abri uma loja de embalagens. E aí, nessa loja de embalagens, que eu fiquei 3 anos com ela, com um bebê, que fechamos na pandemia, eu comecei a perceber que assim, o meu intuito, mesmo que fosse vender um produto, era ajudar a pessoa. Porque quando ela entrava ali com um potinho, eu sempre perguntava por que ela queria aquele potinho, não simplesmente vendia aquilo lá para ela, né? Às vezes ela chegava com um potinho, eu quero igual desse. Eu tinha na prateleira, mas eu perguntava, por que você quer? E aquilo foi, né? Foi, nossa, olha, no fundo eu quero ajudar, né? Quero saber por que ela quer. E aí, quando a gente teve que tomar a atitude de fechar, por conta das crianças tudo em home office, meu marido, que é advogado, ele falou, volta para o direito. Eu falei, não quero voltar para o direito, não consigo. E aí ele falou, olha, como ele é professor, ele falou, tem um pessoal aí diferente, né? Acho que vai combinar com você essa leveza, né? Um direito mais humanizado, de tentar resolver. E aí a pandemia acabou nos trazendo bastante conhecimento, acho que bastante informação, né? A gente tinha acesso a cursos online, ouvi várias palestras, aí eu comecei a ver essa parte da mediação e da conciliação, que sempre existiu no direito, tá? Mas, assim, acho que a gente antes não trabalhava com tantas ferramentas que hoje a gente trabalha. Era uma conciliação no sentido mesmo, tem acordo, tem alguma proposta? Não tem, fechava e vamos para o judiciário. Hoje não, né? Hoje você já tenta ouvir uma história e intermediar essa fala. Então, acho que houve uma evolução nesse sentido, né, das técnicas, da negociação, da mediação ali. E aí eu falei, nossa, olha, tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer, porque eu já passei por esse processo também, né, eu sei o quanto é doloroso falar a respeito de uma separação, né, cuidar dos filhos, né, não que você vai colocar a sua vivência ali, mas você tem esse olhar. E aí eu falei, olha, por aí. Só que aí como que você lida com pessoas em conflito? Através do diálogo, da fala. E por isso que eu falei, não, você precisa ter uma maneira de conversar com essas pessoas, né? Com que elas consigam entender melhor umas às outras. Aí eu fui procurar e aí eu achei essa metodologia, né? Que é muito divulgada aí,
que é a comunicação não violenta, que, aliás, é uma curiosidade. O símbolo da comunicação, a gente fala CNV. O símbolo da comunicação não violenta é uma girafa, Ju. Que interessante. Por que isso? Imagina, por quê? Porque a girafa tem um pescoço grande, né? Então, ela vê de cima. Ela vê de cima. Então, se você colocar duas pessoas, uma, né, na frente da outra, o número 6, dependendo da posição que você tá, você vê um 6 ou vê um 9, né? A girafa, ela consegue ver esses dois. Então, não tem nem certo, não tem errado. Cada um, dentro da sua perspectiva ali, está vendo o que é certo para ela. Sim. Então, a girafa é um símbolo da comunicação não violenta por conta do pescoço. E ela também, para bombear todo esse sangue dentro dela, tem, acho que o maior coração dos mamíferos é da girafa. Então, ela é o símbolo do CNV. Né? E aí eu falei, poxa vida, é legal ir por aí. Que talvez entre até de acordo com a metodologia da comunicação positiva, né, que você falou. Porque é uma maneira muito mais leve para você, realmente. Aí foi através disso que eu falei, gente, tá aí, é isso. Né? Eu preciso aplicar isso no meu dia a dia, dentro da minha casa, dentro do meu escritório, com as pessoas, e acho que foi aí, foi fluindo. Que bacana, Rê, saber que você teve uma história que não nasceu do nada, esse interesse na comunicação não violenta. Nunca nada é do nada dentro da minha visão. E essa curiosidade da girafa eu realmente não sabia. Eu achei muito interessante esse coração grandão, que é necessário, né, a gente ter esse amor. Né? E é o amor não romântico, é o amor no sentido de você estar ali, ainda que a situação não seja favorável para você, disposta a fazer aquilo que precisa ser feito. Sim. Não é? Sim. Estamos chegando ao fim do episódio. Só te agradeço, Ju. Gratidão por estar falando a respeito disso. Algo tão necessário, tão simples, né? E que as pessoas estão deixando um pouquinho de lado. Então, eu espero que a gente deixe aí nossa sementinha aí do diálogo, né? Vamos conversar, vamos remediar quando não é possível, né? Enfim, é isso. É isso. E para você que ficou até aqui, muito obrigada por assistir. Eu espero que essa nossa conversa tenha contribuído para que você tenha imaginado a solução de algum problema que talvez você esteja passando e que a Rê te ajude a remediar. O Instagram dela vai ficar aqui no comentário desse vídeo, né, Rê? Eu vou deixar o @ para quem quiser assistir mais conteúdos como esse, desse assunto. Siga o Instagram da Rê, deixa a sugestão aqui para você. Rê, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Ju. Obrigada, sempre um prazer estar aqui, tá bom? Até mais.